Olá, bem-vindo ao nosso canal, a mais uma videoaula aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Vida. E hoje vamos tratar, sobre a última parte do Livro dos Espíritos. Começamos com o capítulo Esperanças e Consolações das Penas e Gozos Terrestres, ou numa linguagem mais atual, isto se trata de um estudo sobre a felicidade e a infelicidade também, porque temos os dois lados no capítulo, possível aqui no nosso mundo terrestre, na vida enquanto espíritos encarnados. Este capítulo nós vamos dividir em duas videoaulas. Hoje nós vamos tratar da primeira parte, que seriam a felicidade material e a felicidade moral, que este estudo será dividido nessas duas partes, e no próximo estudo, no próximo vídeo, na segunda parte, vamos tratar da temática do suicídio. Tema que sempre foi abordado pelos espíritos por ser um problema muito sério. Desculpem. Muito bem, voltamos aqui. Então, iniciando este estudo, Kardec questiona, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E a resposta é que não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação, e sabemos que aqui nós necessitamos aprender sempre em razão de dualidades. Então a gente só enxerga a luz porque conhece o escuro e vice-versa, então nós só conhecemos a felicidade porque experimentamos infelicidades. É assim que se dá o nosso aprendizado aqui nesse nosso mundo. No entanto, o fato de que a felicidade aqui não poderá ser plena, não poderemos viver em um mundo cor-de-rosa, sem dores, sem sofrimentos, daí a gente também não pode chegar ao extremo de, como algumas pessoas falam, de que é impossível ser feliz neste mundo, que a felicidade é para depois dessa vida, então joga todas as expectativas para depois, e aqui é aquela pessoa que arrasta a vida, ou se arrasta na vida, melhor dizendo. Os espíritos não nos dão essa visão. Eles dizem que depende de nós suavizarmos os nossos males e sermos tão felizes quanto nos seja possível aqui e agora na vida terrestre. Então, com isso, eles também nos remetem a uma lição que vem desde a antiguidade, que já diziam que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, o que quer dizer? Que depende, e sentir dor é inevitável, eu não tenho como escapar de experimentar a dor em uma existência terrestre. No entanto, a maneira como eu vou enfrentar essa dor vai fazer com que eu sofra muito, ou eu suavize esse sofrimento. Então, a dor eu não tenho como fugir, mas o sofrimento é opcional, está nas nossas mãos, está nas nossas mentes, na maneira como nós encaramos e enfrentamos esses dissabores, apertar o botãozinho do mais sofrimento, ou tirarmos o nosso dedo e encararmos, olha, isso dói, mas não é porque dói que eu vou viver em sofrimento. Eu posso sim suportar essa dor e encontrar alívio em outras coisas, e suavizar essa dor e ser feliz, apesar de tudo. Para isso se precisa coragem para viver. Então, na questão da felicidade material, inicialmente, questiona-se, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um.
O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Quer dizer, sabemos, né, que as nossas necessidades e aquilo que é considerado supérfluo para uns, para outros não o é. A gente já sabe que isto é pessoal, cada um tem que buscar conhecer quais são as suas necessidades, quais são as suas necessidades reais. Essa pergunta nos remete lá ao estudo que fizemos sobre a lei de conservação, sobre o supérfluo e o necessário, que aqui vai voltar a ser muito debatido nesse capítulo. E isto é pessoal. No entanto, Kardec pergunta assim, mas teria uma régua comum para que se pudesse avaliar, né, a questão do que é a felicidade material, né, que fosse parâmetro universal? E aí os espíritos respondem, com relação à vida material, é a posse do necessário. Muito bem. A gente disse antes que necessário e o supérfluo são critérios pessoais. Como é que ficamos? Vamos ver. O que nos dizem os espíritos? Por que caminho vamos? Primeiro, eles vão nos dizer, né, que numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem, só por culpa sua, pode faltar o necessário. Muito bem, então eles estão nos dizendo, né, que se de fato nos dizemos cristãos, a sociedade que nós, cristãos, desejamos construir é uma sociedade que não deve permitir a fome. Ela deve ser organizada de tal maneira que permita a todos condições de desenvolvimento, de trabalho, de emprego, tá? De renda, de sustentação, também de previdência, tá? Que essa sociedade tenha mecanismos que garantam que não haverá a falta, né? Não haverá a fome, a falta do que comer, quando houver situações de doença, quando houver situações de não haver condições de trabalho por idade ou por que se tornou incapaz ou porque assim nasceu. Tá? Então, tudo isso a gente já comentou lá na lei, né, que fala sobre a lei de conservação. Então, os espíritos estão nos lembrando de novo. E se somos cristãos, se somos espíritas, a sociedade que corresponde a esse ideal da lei natural, ensinada por Jesus, é uma sociedade organizada onde não seja, não ocorra o fato de se morrer de fome. E então, se essa sociedade for assim criteriosa e previdente e ainda alguém morrer de fome, isto é por responsabilidade pessoal, talvez por questões de vício, por saúde mental, enfim, por alguma outra questão. Tá? Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Então, os espíritos têm muito nítido isso, que no planeta terreno ainda não temos uma sociedade que reflita totalmente, essa lei cristã. Então, temos condições desiguais. Então, quando praticar a lei de Deus, terá uma sociedade, uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Então, mais uma vez, estão nos falando que o nosso interior gera o exterior. Então, enquanto nós não procurarmos mudar e termos justiça e solidariedade como valores interiorizados, presentes no nosso íntimo, dificilmente nós teremos isto exteriorizado na sociedade, mas temos que lutar para tanto. Epicuro e a felicidade. Epicuro foi um filósofo grego, que tratou muito sobre a questão do prazer e da felicidade.
Também falamos dele, né, quando falamos sobre a lei de conservação, porque ele é muito semelhante o pensamento dos espíritos, né, referenda muito à filosofia ensinada por Epicuro. Também dissemos, né, e volto a repetir, que se tem uma ideia de senso comum equivocada com relação ao pensamento de Epicuro, porque sempre se pensa, se tem a ideia, né, do senso comum de que ele defendia o prazer a qualquer preço. E, na verdade, não é essa a ideia que ele nos traz na sua filosofia. Ele nos faz refletir sobre o que é a felicidade na Terra, né, e alguns mecanismos de como encontrá-la. Por isso ele volta aqui no Livro dos Espíritos, também a gente volta a lembrar um pouquinho desse pensamento dele. O que nos dizia Epicuro com relação à felicidade, muito resumidamente? Ele coloca alguns pilares sobre os quais é possível ser feliz. Né? Então, qual é o primeiro? Ele diz que é fundamental para que se seja feliz nessa vida e aqui na Terra, e ter amigos. Tá? O homem sem amigos não tem como ser feliz. Então, a filosofia, todo o pensamento dele com relação à felicidade, coloca em primeiro lugar a amizade. Tá? E a gente já viu que a amizade é uma das maneiras, das formas, né, do amor. Depois ele também nos diz que sem liberdade também não há felicidade. Vamos lembrar que quando falamos sobre a lei de liberdade, também referimos, né, que a essência da liberdade ela é muito mais do que o ir e vir. A liberdade é interior, é ser quem eu sou, é viver as minhas verdades, a minha realidade, é viver de fato sob a minha pele, tá? É ser quem eu sou. Então, essa é a única maneira, tá? Segundo pilar da filosofia de Epicuro para a felicidade. E por último, diz ele que é preciso que se tenha uma vida bem analisada, ou seja, eu reflita sobre as coisas que eu faço, que eu aproveite a vida para aprender, né? Que eu não viva simplesmente no automático ou, né, sem que tudo que se passa sirva para que, de fato, eu recolha ensinamentos, eu faça uma reflexão sobre aquilo que eu fiz corretamente, aquilo que eu preciso melhorar, o que cada experiência me trouxe, como eu lidei com esses sentimentos, quais foram as causas, enfim, né? Autoconhecimento, que a gente também já falou, né, no vídeo sobre a perfeição moral, parte 2. Então, vejam que com relação à vida material, a felicidade não está baseada em ter, nem em parecer. Ela está baseada em ser. Tá? E Epicuro já nos lembra desde a antiguidade que não é o dinheiro, não são nenhum dos bens materiais, nem a nossa reputação, enfim, nada que seja exterior e materializado fazem a nossa felicidade. O que fazem a nossa felicidade, na visão de Epicuro, que eu recomendo que procurem, tem bons vídeos, inclusive, né, no YouTube, sobre o pensamento de Epicuro e a felicidade. Então, é baseado nesses pilares: amigos, liberdade e uma vida bem analisada. E então, vamos juntar esses dois pensamentos, né? E, de um lado, Epicuro nos dizendo que a busca pela felicidade ela tem como pilares amigos, liberdade e uma vida bem analisada. E o que nos disseram os espíritos que uma régua comum seria que houvesse o necessário. E aí a gente tinha ficado com aquela indagação, né? O que é, afinal,
o necessário. Como é que eu vou classificar o que é necessário, o que é supérfluo, considerando que isso é um critério pessoal? Aí a gente viu, né, que os espíritos aqui trouxeram mais um elemento para essa discussão, que era a organização social, tá? Os nossos valores, e isso fala, né, com o pensamento do Epicuro. E então vamos ver alguns tópicos que estão neste capítulo, né? Primeiro, as nossas ideias com relação à vida material, tá? Se o nosso pensamento ainda é muito materialista, né? Os nossos preconceitos, porque como a gente falou, né, liberdade interior implica em não me importar com preconceitos, se eu porventura sofro preconceito de alguém, e por outro lado, nós como espíritas e como reencarnacionistas que somos, já falamos muito sobre isso, né? Manter preconceitos é um pensamento que não é nada coerente, né, com a visão espírita que a gente procura conhecer e vivenciar. Então, libertar-se disso, né? A gente tirando fora as nossas ideias materiais, os nossos preconceitos, tirando fora também a nossa ambição, que nos faz acumular coisas, tá? E ter muitas vezes coisas que absolutamente não são necessárias. Aliás, recebi um meme que circula pelas redes sociais, tá? Que inclusive publiquei também nas minhas, que fala algo assim, tá? Que se um cientista visse um macaco acumulando bananas, iria estudá-lo porque havia algo errado com este macaco. Né? Por que ele estava acumulando além do que ele necessitava? Bananas. No entanto, se nós vemos um ser humano acumulando coisas, tá, para além do seu necessário, a gente já logo dá um jeito de colocar ele lá na revista Forbes, né, entre a relação dos mais ricos do planeta. Então vejam que nós temos um comportamento um pouco incoerente com relação a isso, né? E precisamos confrontar essa nossa ambição e nos questionarmos mesmo, né? Muito sobre necessidades. Esse é um caminho de espiritualidade, a gente conhecer de fato. A outra questão que também tem a ver com as nossas extravagâncias, né? Com o quanto nós exageramos, com o quanto nós também colocamos coisas fora, né? Que são extravagâncias mesmo. E aí, novamente, né, uma citação do Livro dos Espíritos que diz que o homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Ah, então, isso faz com que a gente pense nisso, né? As nossas ideias materiais, os nossos preconceitos, a nossa ambição, a nossa extravagância, e a gente sempre também olhando para o que nos falta, olhando para cima, não, eu vou ser feliz quando eu tiver tal coisa, quando eu for a tal lugar, quando, né? Quando, e é que a gente tem essa lembrança, né? Que se nós de fato buscarmos sermos criteriosos e assim procurarmos, né, sermos felizes, nós não vamos olhar para cima, ou seja, nós não vamos olhar para o que nos falta, nós vamos olhar para baixo e lembrar que talvez já tenhamos vindo de baixo, que tínhamos menos coisas e agradecer pelo que temos hoje, valorizar o que temos hoje, reconhecer que muitas pessoas, e sempre haverá, gente, sempre haverá, não importa quão rico ou quão pobre nós sejamos, sempre tem alguém que tem menos e sempre tem alguém que tem mais. Então, isso tem a ver, né, com todos esses itens. Pensem sobre isso, né, e procurem fazer esse exercício com relação às coisas materiais. Vamos agradecer o que temos, porque não são elas que são importantes para a nossa felicidade, né? Realmente o que importa para a nossa felicidade não é material. Para que nós sejamos felizes, lembrando até um pouquinho mais da filosofia do Epicuro, ele diz que
né? Se eu estiver por exemplo, num banquete, mas ali não ter nenhum amigo, provavelmente eu vou me sentir mais feliz se eu comer pão e, e água com um amigo, com quem eu possa conversar, com quem eu me sinta bem. Vai ser muito mais prazeroso eu repartir pão e água com um amigo do que estar num banquete no qual eu não tenho amigo nenhum. Porque a felicidade não está na comida, ela está na companhia com quem eu como. Né? Tanto que também Epicuro dizia, né, que somente as feras comem sozinhas. Né? Então, a gente sempre vai compartilhar as coisas e o mais importante é a companhia e não o que se come. Né? Muitas vezes, num local no qual nós não somos bem acolhidos ou que nós não nos sentimos tão bem ou que somos estranhos, pode estar o melhor prato do mundo, mas nós não vamos conseguir saboreá-lo tanto assim, não. Tá? Então é bom que a gente abra os olhos definitivamente para essa questão de que, com relação à felicidade material, se nós temos o necessário, ou seja, eu não tenho frio, eu não tenho fome, eu tenho o básico, né, para uma vida material, isso com relação à felicidade já será suficiente, porque a felicidade não está na posse das coisas materiais. Eu tendo o suficiente para minha vida física, né, para manutenção, para conservação da minha vida física, isso já é a régua universal com relação à felicidade, que é para a gente pensar assim, olha, a felicidade não está nisso. Já voltando a reafirmar, não estamos condenando que se tenha mais e nem tampouco pregando que se viva numa condição de miséria, mas apenas chamando atenção para que a gente dê o justo valor às coisas. A felicidade não é buscada em coisas materiais. A felicidade é buscada naqueles pilares que a gente colocou, na amizade, na liberdade e numa vida bem refletida. Os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que vós criais. Isto também, né, está lá na lei de conservação, falamos bastante no vídeo que trata sobre ela, sobre essas necessidades artificiais que nós criamos, né? Então, não me basta uma roupa que me cubra e que sirva para que eu enfrente a sociedade, a intempérie, né? Eu preciso de uma grife nessa roupa. Isso é uma necessidade artificial, porque a função tanto de uma tanto da com grife quanto a sem grife, ela vai ser a mesma, tá? Para mim, a necessidade ela vai estar suprida da mesma maneira. A necessidade artificial é que a grife vai fazer, né, vai falar para a minha vaidade, vai falar para uma série de coisas, vai, tá? Para as pessoas que são ligadas a isso, né, vai ter uma conotação, mas isso não é uma necessidade real. Isso é uma necessidade absolutamente artificial e assim como essa temos outras, né? Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos. Pois é, tá? Desejos é um tema muito interessante, porque o desejo ele é qualificado como uma paixão humana e ele é insaciável por natureza. Tá? Então, quando nós nos entregamos aos nossos desejos, nós nos condenamos a uma insatisfação constante. Tá? Porque, vamos pensar assim, eu desejo um objeto qualquer, eu estava falando de uma roupa com grife, vamos lá, eu desejo uma roupa. Eu tenho essa roupa e pronto, esse desejo foi satisfeito. Mas daqui a pouco vai renascer um outro desejo.
Então, quando os espíritos nos falam em restringir os nossos desejos, significa exercer domínio sobre essa paixão, tá? Que se chama desejo. É esse querer, né? Esse desejar, né? Geralmente das coisas exteriores, sem controle, tá? Pode ser, e aí vocês incluam aqui desejos de todos os tipos, tá? Todos os desejos materiais que se possa pensar, incluindo também os sexuais, tá? Que a gente precisa ter essa noção que toda forma de desejo ela é insaciável. Se eu deixar que os desejos me dominem, eu nunca vou estar satisfeito, porque não é da natureza, tá? Dos desejos a satisfação. É só a busca e ela é imediata, ela é fugaz, ela se extingue rapidamente e o desejo depois volta, né, a exercer seu domínio. Então, o desejo é uma paixão e as paixões a gente tem que saber controlar, né, para que elas não nos derrubem. Então, restringir os desejos, né, é uma outra recomendação. Olha sem inveja para o que esteja acima de si. Então, também falamos sobre isso, né, no slide anterior, é a gente saber olhar para cima, mas apenas pensando em elevar a nossa alma, não em invejar as condições em que outra pessoa viva, né, porque vamos sempre lembrar que nem tudo que brilha é ouro, né? Então, a gente muitas vezes inveja e não sabe o que está invejando. Então, o que menos necessidades tem, esse o mais rico. Então, quando a gente consegue fazer essa peneira, né, tirar as necessidades artificiais, dominar os nossos desejos, olhar para as coisas sem inveja, né, olhar para a vida dos outros, olhar os que estão acima de nós sem inveja, isso também faz uma peneira nas nossas necessidades. E aí a gente vai ficar com aquilo que é realmente mais real, né? Aquilo que de fato é necessidade real na nossa vida. Então aqui está mais um exercício, né, que os espíritos nos chamam a fazer e lembram, né, que o mais rico é quem tem menos necessidades e não aquele que tem muitas coisas, porque ele pode estar dominado por muitos desejos, por muita inveja, por muitas questões artificiais e aí ele pode também, né, ter muitos empecilhos na sua vida, enquanto que mais rico vai ser aquele que tiver menos necessidades. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo, sabeis porventura o que lhes está reservado? Então, felicidade não é posse de coisas materiais. Lembrando de novo, né? Verdadeiramente infeliz o homem só o é quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Então, quando a gente enfrenta a fome e a doença, aí então se está numa condição de fato infeliz, porque essas duas condições nos debilitam, né? Nos tiram muitas vezes até mesmo a condição de pensar, né? De poder refletir, porque o corpo físico ele cobra, né? Ele cobra a sua manutenção, a sua condição, e nós estamos vinculados a ele, estamos literalmente presos a ele como seres espirituais, então ele pode sim se transformar no nosso cárcere e ser um cárcere bem ruim. Então, que os espíritos voltam a reafirmar, né? A infelicidade material, ela é, né, a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Então, a fome, a falta do abrigo, a doença. Tá? Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Então, a gente também já falou, eles estão aqui repetindo o mesmo pensamento, né, de uma sociedade organizada, não haveria essa infelicidade. Mas, né,
se ainda existem situações de desigualdade, essa desigualdade pode não ser somente causa minha. Então, aí, quem dá causa, né? Aqui exista a fome, aqui exista a miséria, aqui exista a mendicância, né? E doença sem possibilidade de alívio, aí, né, de tratamento, de acompanhamento. Sobre este, então, vai recair a responsabilidade. Epicuro também nos diz, né, em total sintonia com o que falam os espíritos, que aquele que não se satisfaz com o pouco, não se satisfaz com nada, né, porque justamente ele é dominado pelos desejos. Então, ele não saboreia as coisas, né? O Epicuro também fala na sua obra, né, da importância de se sentir o sabor das coisas. Estou falando assim com a minha linguagem, não estou fazendo uma citação. Essa daqui sim é uma citação, essa que está na tela. Mas, em essência, o que ele nos chama é para que a gente saboreie as coisas, que não é pela quantidade, né, pela saciedade que a gente é feliz usufruindo das coisas materiais, mas sim sentindo o seu sabor. Então, sentindo, ele inclusive ele fazia refeições muito frugais, né? E isso não combina com o pensamento de muitas pessoas que acham que a filosofia do Epicuro, como era uma filosofia do prazer, é a filosofia do exagero, né? Ele era toda a comunidade que vivia em torno dele vivia de uma maneira muito frugal, tá? Porque eram refeições simples, com poucas coisas, nas quais o que se buscava era o prazer, tá? O prazer que aquele alimento trazia. Então, sentir o sabor daquele alimento até o limite do necessário para o corpo, tá? Sem que houvesse excesso. E, acima de tudo, o prazer de com quem se está dividindo uma refeição, por exemplo, né? E assim todo o restante das questões materiais. Então, Kardec também questiona, né, se a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, o que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outros. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E aí estamos com a segunda parte dessa resposta, né, passando para o estudo da felicidade moral, e ele vai dizer que, com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro são a régua comum. Assim como para a questão da felicidade material é a posse do necessário, aqui para a felicidade moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, vamos ver um pouquinho sobre como que a gente pode lidar com isso. Aqui vocês estão vendo, né, uma referência àquela animação Madagascar, né? São aqueles bichinhos super simpáticos que vivem num zoo, né, num zoológico, e que tem, né, cada um uma personalidade. Tá? Tem o leão, né, que se acha o todo-poderoso, né? A zebrinha, o hipopótamo, a girafa super deprimida, né? Cada um deles tem um pouquinho dos problemas que nós também carregamos. E aí tem o personagem, né, o Marte. E qual é o drama do Marte? Tá? Esse drama é comum? É. Tá? É estarmos presos a uma vida de ilusões. Tá? É acharmos que nós vamos, né, que nós precisamos de aplausos, que nós podemos lidar com joguinhos, enfim, né? Viver essa vida só sob o ponto de vista material e com todas as ilusões, tá? Que esse labirinto que está representado aí também dos pensamentos que circulam nessa nossa vida, dos conceitos, das concepções, né? Verdadeira salada de fruta que a gente tem muitas vezes na cabeça, faz com que
a gente vive um drama que são ilusões, né? Não é o real, não é o verdadeiro. E quais são algumas dessas ilusões mais frequentes e o que a gente poderia, né, saber dos espíritos sobre isso? Então, uma delas é a vocação profissional. Também na Lei do Trabalho a gente falou sobre isso. E aí Kardec então pergunta, né, sobre essa questão. Pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica evidentemente a nossa vocação neste mundo? Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação? Tá? Então, estar fazendo um trabalho que eu não gosto, tá? Isso é uma causa evidente, né, de infelicidade moral, e ela também evidentemente se vincula a muitas ilusões que nós carregamos com relação à vocação, né, ao trabalho, geralmente também ligada à ideia de que eu preciso de um trabalho que me dê dinheiro, tá? E vou escolher uma profissão que pague mais, como se fosse assim tão simples, né? Muitas vezes isso dá um sério problema. O que dizem os espíritos? Que é verdade, tá? E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem os filhos se desviarem do caminho traçado pela natureza, comprometendo-lhes com isso a felicidade, mas serão responsabilizados. Então, né? Muitas vezes a gente vê os pais influenciando os filhos na hora de escolher uma profissão, de escolher um trabalho, tá? Muitas vezes se vê aquela coisa de negócios passando de pai para filho ou profissões. Tá? O pai tem tal profissão, então o filho também vai ter, enfim, né? Influenciando dessa maneira o caminho daquela pessoa. E cabe aqui, né, a gente fazer essa reflexão de que quando nós nos colocamos diante de um jovem, né, de um adolescente, que é geralmente quando surgem esses conflitos, essa necessidade de saber por que caminho vai seguir na vida profissional, a gente procurar orientá-lo para que ele busque dentro de si, né, qual é a natureza das suas aptidões, o que ele gosta de fazer, o que lhe dá prazer fazer, né, e procure um trabalho em que essas aptidões e esse prazer possam ser utilizados, porque aí com certeza ele vai ser um profissional que vai se sobressair, né, que vai conseguir se manter, seja o trabalho que for que ele escolher, porque eu sempre costumo dizer, dinheiro é consequência de um trabalho bem realizado. E não existe quem faça um bom trabalho se ele não ama o que faz. Tá? Então, fica aí, né, uma questão para se pensar. E o Kardec vai comentar também, né, que ele vai dizer que o deslocamento dos homens de sua esfera intelectual própria é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada é uma fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio vem juntar-se a isso, impedindo o homem de recorrer a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como supremo remédio para escapar ao que ele julga uma humilhação. Se uma educação moral o tivesse preparado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais ele seria apanhado desprevenido. Então, né, pessoal? 24 horas do dia, nossa jornada de trabalho geralmente de 6 a 8 horas. Temos aí pelo menos 1/3 do nosso dia envolvido com o nosso trabalho profissional. E se repete um dia após o outro por décadas, tá? E quando a gente gosta do que faz, a gente nem sequer pensa em quando vai se aposentar. Mas quando a gente não gosta do que faz, a gente começa o primeiro dia de trabalho já contando quantos faltam a menos para a aposentadoria. Então, é muito importante se pensar, tá?
em buscar algo que tenha a ver com as nossas aptidões, algo que nos dê prazer, tá? E lembrar que não importa se a sociedade diz que essa profissão vai pagar bem ou mal, que ali não vai ter um sucesso material, que não vai. Se for um trabalho bem feito, ele vai ter a remuneração justa, tá? E possível de se viver bem, tá? De se ter o necessário para a vida. Porque no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons. Por fraqueza destes, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes quiserem, preponderarão. Então, a gente vê que muitas vezes existe muito barulho, tá? A gente olha, por exemplo, né, nos meios de comunicação e a gente diz, bom, as notícias só são ruins, tá? Em alguns deles pinga sangue, mas será que a nossa sociedade toda é assim? Obviamente que não, tá? No entanto, há, né, muito barulho em cima dessas circunstâncias. E isso é uma questão, né? Então também a gente vê que existe muito erro, né? Principalmente aqui na nossa sociedade brasileira, tem muita corrupção, tem muita coisa errada, tem. Tá? E por que o bem não predomina, né? Não predomina de forma geral em todos os setores. Os espíritos nos dizem que quando as pessoas realmente boas quiserem, preponderarão. O que falta? Muitas vezes falta ousadia, tá? Porque diz assim, ó, se não prepondera, a primeira resposta dos espíritos é que é porque há fraqueza. As pessoas boas são fracas, ou seja, elas não são ousadas, tá? Elas geralmente são tímidas, elas ficam num canto esperando que outras pessoas resolvam a situação e, né, tá faltando um pouco de ousadia, né, para que o bem de fato comece a preponderar na nossa sociedade. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será dos seus sofrimentos morais, mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme, felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores. Então, os nossos sofrimentos morais dependem, sim, exclusivamente de nós. Tá? Se o material tem, né, a possibilidade de que uma sociedade caótica gere dificuldades materiais e haja responsáveis que não somente a nós mesmos, com as questões da felicidade moral ou dos sofrimentos morais, só existe um responsável, cada um de nós. Tá? E isso depende da gente se conhecer, tá? Olhar para dentro, ver, tá? O quanto de orgulho, o quanto de ambição, o quanto de avareza, de ciúme, né? Existe, né? O quanto de desejo temos, todas essas paixões, né? E procurarmos trabalhar isso, tá? Nos libertarmos delas, darmos o limite real daquelas que são parte intrínseca, né, da nossa natureza, mas de tantas outras nos libertarmos, né? Então, inveja e ciúme, por exemplo, né? A inveja, ela deseja não simplesmente ter o mesmo que o outro, né? Ela deseja ter o que o outro tem e para isso ela pode destruir aquela pessoa, tá? Então ela é muito perigosa. E o ciúme, ciúme é reflexo de insegurança, né? A pessoa que vive dominada pelo medo, que é extremamente insegura, né? Ela não está tranquila nunca, jamais.
Então, esses dois sentimentos, de fato, como todas as outras paixões que estão acima elencadas, né, nos destroem, essas aí também nos destroem. Então, agora vamos ver algumas, né, dessas dores morais também que falam da decepção. Então, a gente viu a questão da vocação, tá? E dessas paixões que fazem com que a gente ambicione algumas coisas. A dor moral, tá? Então, decepção também é outra. E os espíritos nos dizem, né? Já vos dissemos, já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio foi. Pensais em todos os que fizeram maior bem do que vós, que valiam mais do que vós, e no entanto foram pagos com ingratidão. Pensai que o próprio Jesus, quando na terra, foi injuriado e desprezado, tratado de patife e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos aconteça. Que o bem que fizestes seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem os beneficiados. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isso vos será levado em conta, e os que não vos foram reconhecidos serão punidos tanto mais quanto maior houver sido a sua ingratidão. Bom, então isso aqui é um chamado com relação à decepção. Primeiro ponto, né? Até grifamos aqui, que a gente não tenha expectativa. Quando nós fazemos algo, tá? Por alguém ou por alguma instituição, enfim, seja, não tenhamos expectativas de recompensa. Façamos o bem simplesmente porque é nosso desejo, né? Porque é nossa vontade, sem esperar nada em troca. Tá? A gratidão é uma virtude. Nem sempre as pessoas já detêm essa virtude. Então, com frequência a gente pode fazer coisas boas e as pessoas nos pagarem com a ingratidão. O que é isso? Tem alguma coisa a ver conosco? Não. É simplesmente porque ela não possui ainda a virtude da gratidão desenvolvida. Então, ela não vai formar esse elo conosco que a gratidão, né, faz com que a gente tenha pelas pessoas. Então, procurar fazer, né, as coisas, o bem que façamos, simplesmente porque é nosso desejo fazer, sem ter nenhuma forma de expectativa, né, porque não sabemos se a outra pessoa detém ou não a virtude da gratidão. Ainda sobre a ingratidão, né, nos dizem os espíritos que o homem de coração, como dizeis, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos de sua ingratidão. Bem, afeição destruída, né? Quando existem aqueles rompimentos de amizades, rompimentos de afetos, né? Questões que se destroem. E aí nos dizem os espíritos: saiba, pois, que os amigos ingratos que os abandonam não são dignos de sua amizade, e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que lamentar o tê-los perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso. Será um meio de vos colocardes acima deles. Então, os espíritos nos são muito claros em dizer assim: olha, se algum amigo te abandonou, se afastou, que siga com Deus. Simples assim. Tá? Porque se, né, não houve nada que tenha sido causa, né, que tenhamos sido causadores desse afastamento, vamos aceitar. É isso que nos dizem os espíritos. E entender que de fato não perdemos nada. Porque aquela pessoa não era realmente um amigo. Ela estava transitoriamente ao nosso lado
sabe-se Deus por quê, né? E seguiu o seu rumo. Então, que Deus abençoe e vá em paz. É assim que a gente tem que pensar com relação a essas questões e não ficar, né, se remoendo e se lastimando e seja pelo que for, né? A vida tem esse andar. Uniões antipáticas, né? Então, casamentos, né? Relacionamentos que não têm simpatia, que não têm afeto, que não têm afinidade, que não têm amor, tá? O que os espíritos nos dizem? A gente também já viu isso, né? É uma dessas infelicidades de que, na maioria das vezes, sois a primeira causa. Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam? Depois, nessas uniões, procurais quase sempre mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua, e sofreis, então, apenas a consequência dos vossos preconceitos. Bem, lembrando aqui que isto é uma resposta que foi dada em 1857, na época, né, a indissolubilidade do casamento, né, era uma regra ainda na maioria dos países. Também o casamento na maioria dos países era arranjado, né? E isso os espíritos já nos apontam um caminho, tá? Que gradualmente a sociedade foi, a sociedade humana, né, terrestre, todo o nosso planeta foi caminhando para a construção e para se chegar, né, a esse ponto em que eles nos mostram, né, o qual seria uma condição de felicidade. Seria a condição de haver o divórcio, já existe na maioria dos países, tá? Então, essa ideia da indissolubilidade do casamento, essa crença religiosa já foi por terra. E também, né, os casamentos arranjados, os casamentos por... Aí ainda há quem procure, né, no casamento uma loteria, uma maneira de enriquecer, né, o tão conhecido golpe do baú. Infelizmente, nesses casos, vai pagar o preço por isso, né? Mas já não existe mais os casamentos arranjados e a grande maioria das pessoas hoje procura o amor, né, como sustentação dos relacionamentos. E sobre isso se constituem, né, as famílias, o amor e a liberdade de estarem juntos enquanto houver afeto, né? Então, felizmente já estamos entendendo, né, que essa causa de dor moral, que é uma infelicidade, sim, nós éramos as principais razões e já estamos procurando mudá-las. O temor da morte, né? Mais uma dor moral que aflige muita gente. E aí nos dizem Kardec resume, né, esses questionamentos. Ele diz assim: o homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. Então, esse é um pensamento materialista, né? E esse é um resumo, né, de algumas coisas que se pode ver com relação, né, a consequências desse pensamento materialista, né, dessa satisfação fugaz, né, todos os desejos como sinônimo de felicidade, e as transformações da vida, né, as vicissitudes como uma preocupação constante. Então, é obviamente que se há um pensamento materialista, nasceu do berço ao túmulo, né? E aí as dúvidas, né? A morte o assusta porque ele diz nesse mundo é o fim, né? Mas será mesmo?
E aí acaba-se também, né? Ele é o fim dele próprio. Então, isso é de temer, né? Esse fim. Por isso se tem, né? Desde também aquele pensamento, né? Da busca da vida imortal, né? Da vida material imortalizada, do elixir da longa vida, né? O homem moral que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Então, isso é um pensamento, a diferença, né, de uma visão espiritualista, né, de que há algo mais, e mais do que uma visão espiritualista de que para além da morte a vida prossegue, mas principalmente de como se viver a vida material. Tá? A espiritualidade ela não pode ser vista somente para depois da morte. A espiritualidade tem que ser vivida hoje, aqui e agora, em todos os momentos, na vida material e na vida espiritual. Né? Então, aqui a gente pode ter um resumo, né, do que a gente falou até agora com relação às questões de felicidade na vida terrestre, né, na nossa vida atual. Então, acima as necessidades factícias, né, então nós sabermos dominar, né, essas necessidades factícias que as paixões criam, já vai nos fazer, né, ter muita felicidade nesse mundo. A moderação dos desejos vai nos dar calma e serenidade. Né? Então, quando a gente conquista essa moderação, a recompensa é calma e serenidade. A falta de expectativas por aquilo que nós fazemos vai nos fazer saborear nossa felicidade em realizar o que desejamos, tá? Tranquilamente. E também, né, quando a gente sabe que o sofrimento é opcional, né, a gente faz como que ele coloca aqui, né, essas decepções e contrariedades a gente desliza. Elas deslizam sobre a nossa alma, elas não ficam ali, elas não ficam fazendo marcas, elas não criam traumas, elas deslizam. Não deixam marcas, né? Então, algo para a gente pensar, que quando existem as marcas, né? Quando existem os traumas, essas dores que não deslizaram pela nossa alma, que não passaram, elas nos roubam tempo, porque geralmente a pessoa fica fixada, né, àquela experiência e perde as oportunidades dali para frente. Então, as dores roubam sim o nosso tempo. Vamos pensar sobre isso, tá bem? E fica aqui então as referências, né, do que a gente conversou nessa videoaula. Questões 920 a 942 do Livro dos Espíritos. Tá? E fica aqui também o convite para o nosso próximo encontro, que vai tratar sobre o desgosto da vida ou, né, também o suicídio. E já lembrando, né, que para isso é preciso observar, escutar e ajudar quando a gente se depara com essa situação, que vai ser o tema da nossa próxima videoaula. Eu aguardo vocês. Cuidem-se e até breve.